Olá, estamos aqui com mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre prestação de contas eleitorais com o especialista Elson Amorim. Ele milita nessa área há 20 anos e a gente vai dar algumas dicas aqui para candidatos e candidatas que buscam tirar suas dúvidas, que todo mundo tem suas dúvidas de prestação de contas eleitorais. E aí, Elson está aqui hoje. Seja bem-vindo, Elson, ao nosso Contar Pode. Obrigado, Juliana. É uma honra estar aqui com você, né? Tenho acompanhado esse seu podcast maravilhoso e sempre com água na boca. Fala, poxa, será que um dia eu vou ter o privilégio de estar junto aqui da colega, né? Você é uma contadora atuante. E obrigado pelo convite, ainda mais para falar de uma das coisas que eu respiro, que eu vivo há mais de 20 anos, né? Uhum. Que é contabilidade eleitoral e partidária. E ano de eleição a gente está sempre participando do processo de capacitação, que é um compromisso do Conselho Federal de Contabilidade junto ao TSE, né? Eu sou membro da Comissão Nacional de Estudos da Contabilidade Eleitoral e Partidária do Conselho Federal de Contabilidade, que tem esse compromisso, a capacitação profissional da classe para que haja qualidade na prestação de contas eleitoral. Prestação de contas eleitorais que eu sempre digo que são consequentes da execução da contabilidade eleitoral e partidária. Perfeito, mas veja, o privilégio é meu de você estar aqui hoje, tá? A gente se encontrou na formatura lá de medicina, semana passada. Foi. Ali numa conversa rápida, vamos fazer o podcast, e aí rolou simplesmente assim, não foi? E talvez seja por isso que esteja acontecendo, né? Porque às vezes a gente planeja as coisas e às vezes as coisas não acontecem. Principalmente que a minha vida já está louca, né? A minha também. Eu não digo não, né? Eu não digo não. As pessoas falam, como é? Eu vou. Então, acho que aquele filme que o cara não diz não a ninguém, sim, eu incorporei aquilo. E eu acho que a gente tem que fazer o impossível para poder estar presente, né? E não deu certo. Nos encontramos casualmente lá na... Deu tudo certo, veja. Tá na época certa, né, Elson? De hoje que a gente se encontrou numa convenção que teve, não foi em Fortaleza? Conescap. Em Fortaleza, ano passado. Desde o ano passado que a gente tá para fazer esse podcast e veio acontecer agora na hora certa. Eu quero, olha, eu tenho interesse no eleitoral. E eu já soube aí, a bocas miúdas, que você estreia no eleitoral esse ano, né? Fiquei olha sabendo só. Hoje, você... Com a sua ajuda, então. Estamos aqui para isso, né? É isso aí. Então, Elson, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho para as pessoas que nos assistem, umas dicas valiosas, principalmente para aqueles que querem sair dessa candidatura com tudo certo, com suas contas aprovadas, que eu acho que isso é primordial, né? E a gente sabe que, às vezes, a gente se passa em alguma coisa, ou, enfim, falta de orientação, né? Eu andei pesquisando sobre o tema e há muita dúvida com relação à mistura de contas de pessoa física e a conta de PJ eleitoral. Existe também dúvidas em questão às limitações, as doações também, existe uma limitação para aquelas doações. E eu queria que você contextualizasse primeiro o que é prestação de contas eleitoral, o que você acha que é mais importante para que as pessoas possam te escutar e seguir os seus conselhos. As dicas mais valiosas mesmo, acho que é o que vale a partir de agora. Porque já começa de fato dia 16, não é isso? Vamos lá. Quem já me vê pelo Brasil afora já deve estar saturado dessa pergunta. Uhum. Qual é o objetivo do candidato e da candidata? Na sua opinião, qual é o objetivo do candidato e da candidata nas eleições? Se eleger? Eu digo que não. Não? Não. Ser diplomado. Uhum. Não adianta ter voto. O voto é a consequência para ser eleito, mas ele só vai efetivamente se tornar, no caso agora das eleições, prefeito, vice-prefeito, vereador, vereadora, somente se ele for diplomado dia 19. Sim. E há
a diplomação dele vai ser fruto da regularidade da campanha. Primeira coisa, tá? Então, vamos lá. Dica valiosa. Se você compulsar a legislação eleitoral, não interessa se é resolução, se é lei, Lei 9.504, Resolução 23.607, que são as que focam basicamente detalhes financeiros da campanha, você só vai encontrar lá citando 2 profissionais nela, que é o contador e o advogado. Os outros não são citados porque não são importantes? Não, pelo amor de Deus, não é isso. Uma campanha eleitoral é uma situação multidisciplinar. Nós temos advogados, nós temos pessoal do marketing, nós temos pessoal de coordenação de campanha, de transporte, de materiais. Então, é uma situação multidisciplinar. Agora, o regramento está na legislação. Quem é que trata o regramento? O advogado. A execução da campanha vai passar pelo pessoal do marketing, que vão criar a campanha, conceber a campanha, e depois isso vai para a mão de quem? Vai para a mão do contador, porque ele vai transformar o planejamento da campanha, a ideia do santinho, a ideia da bandeira, a ideia do comício, ele vai transformar em quê? Em dinheiro, em número. Então, nós vamos transformar o processo de planejamento num processo de natureza orçamentária. Aí a campanha começa. Você falou dia 16 começa. Dia 16 começa a propaganda eleitoral. Mas o ciclo já vem há muito tempo. O planejamento Os candidatos passaram pela orçamentário. pré-campanha. O que é a pré-campanha? A pré-campanha é um procedimento interna corpore, ou seja, dentro do partido, onde os filiados do partido vão escolher quem vai ser candidato. Então, a pré-campanha é pessoas interessadas na candidatura vendendo a sua imagem para os filiados do partido. Então, esse é o momento que já foi vencido. Aonde é que acontece isso? Na convenção partidária. A convenção partidária começou 20 de julho, terminou 5 de agosto. Na convenção partidária, não que aconteceu esse tempo todo, é o prazo que os partidos têm que reunir, do dia 20 ao dia 5. Na convenção partidária, se escolhe quem vai ser candidato. Guardadas as devidas proporções, para quem trabalha com a contabilidade societária, o momento da convenção partidária, onde ela se realiza e que se lavra uma ata, porque é uma assembleia ordinária do partido, ali nasce o candidato. Ali nasce digamos assim, a pessoa jurídica do candidato, que Sim. candidato não é pessoa jurídica, você destacou muito bem aí, e eu vou falar já. Ali seria o contrato social guardadas as devidas. Lá na ata está dizendo fulano de tal, totalmente qualificado, com CPF, endereço, título de eleitor, que tudo é norteado na justiça eleitoral em relação ao título de eleitor, é candidato a vereador, é candidato a prefeito. Beleza? Beleza. Avança-se, essa candidatura é registrada. Então, vamos lá. O que é o registro? Tem um sistema próprio, chamado Candex, que equivale ao nosso Agiliza Sergipe, onde alguém vai entrar lá, inserir todas as informações. A legalização que a gente fala, abertura do CNPJ. Abertura. Aí, automaticamente, registra-se a candidatura e concede-se um CNPJ. Mas, Elcio, o candidato aí virou pessoa jurídica? Não, ele não é pessoa jurídica. Ninguém nunca me disse o que eu vou falar, é coisa da minha cabeça. Você falou aí que misturar o dinheiro de um, o dinheiro de outro, está no princípio fundamental da contabilidade, que é o princípio da entidade. Né? Sim. Eu sou dono da empresa, eu não sou dono dos bens da empresa. É o princípio da entidade. E eu acho que
por uma questão de facilidade, separou o CPF da pessoa que está se candidatando e deu a ela um CNPJ, que era uma coisa que já se tinha à mão, que já se existia, para que esse CNPJ fizesse a segregação patrimonial. Então, você destacou isso muito bem. A pessoa física, a partir do momento que ela vira candidato, ela se torna uma entidade completamente separada. Se ela pegar o dinheiro que está na conta bancária dela, sob a titularidade do CPF dela, e transferir para a campanha, esse dinheiro não volta mais para ela. Tá? Aí acontece desse jeito. Entendi. Passado o processo de concessão do CNPJ, nós chegamos aonde? Nós chegamos no momento de abertura das contas bancárias. Sim. Abertas as contas bancárias, é uma coisa ainda, um resquício da formalidade do passado. O candidato tem que emitir seus recibos eleitorais, ainda guardando as devidas proporções. Os recibos eleitorais estão para os candidatos, assim como as notas fiscais estão para a empresa. Então, fecha-se o ciclo. Aí, a partir daí, o candidato pode contratar a despesa que ele vai efetivar durante a campanha. Eu não vou ficar falando sozinho, não, viu? Com certeza, eu vou ficar lhe puxando aqui, até porque eu estou aqui para aprender. E aí, existem bancos que colocam lá que você tem até 5 contas para abrir, mas é necessário 5 contas? Eu sei que uma é obrigatória, que é a de doação de campanha, né? Aí tem uma outra que é a de FEFEC. E tem uma outra que é a do Fundo partidário. Então, no caso, 3 contas seria o ideal para cada candidato? Eu tenho que pensar um pouquinho como falar as coisas para não parecer agressivo. Sim. Tá? A contabilidade eleitoral evoluiu sobremaneira. Tá? A Justiça Eleitoral fez com que essa evolução acontecesse. O Conselho Federal de Contabilidade abraçou o processo, mas algumas pontas ainda precisam ser ajustadas. A abertura de conta é um momento muito difícil. Por quê? Porque chegam informações lá na ponta, na cidade do interior, uma pessoa não recebe informação, às vezes, com determinado ruído e causa problema. Então, os últimos dias eu tenho... Meu zap não para. O banco tal está pedindo isso, o banco Y está pedindo aquilo. Sim. Mas vamos falar de contas necessárias. Certo. Quem são os agentes, os atores da eleição? Candidatos e partidos políticos. Obrigatoriamente, candidatos e partidos políticos precisam ter uma única conta. Isso no momento eleitoral, tá? Certo. Porque eu tenho que sempre estar lembrando a todo mundo, que o partido político, o candidato, ele não é pessoa jurídica e ele vai existir somente até o dia 31 de dezembro. Fecha o ciclo, ele para de existir. E o partido político não. O partido político, ele é eterno. Sim. Nós vamos passar para outra dimensão, mas o partido político vai ficar nessa dimensão. Enquanto alguém não acabar com ele, ele vai continuar como pessoa jurídica, de direito privado, e vai continuar. Então, mas para participar da eleição, o partido político e o candidato precisam, obrigatoriamente, de ter a conta doação para a campanha. Por quê? Porque nenhuma campanha vai se acontecer sem gasto. Sim. Tá? E esse gasto, se ele for de natureza financeira, os recursos que vão custeá-los terão que transitar por uma conta bancária. Então, essa conta bancária, ela é obrigatória. Doação para a campanha. Beleza. Nós avançamos e a democracia brasileira é financiada atualmente com recursos públicos. O financiamento da democracia deixou de ser financiado de forma privada. No passado, nós vivemos o financiamento das pessoas jurídicas, se acabou com isso. Eleição é um processo ideológico,
acima de tudo ideológico. Então, empresa não tem ideologia. Empresa é negócio. Negue o ócio, negue a brincadeira, é lucro. Isso aí é fato. Então, as empresas foram retiradas do cenário das campanhas eleitorais porque elas não vão financiar campanhas sem o objetivo maior do retorno disso. Então, empresa é fonte vedada. A democracia passou a ser financiada com recursos públicos, substituindo a retirada das empresas por duas fontes de recursos. Uma é o fundo partidário. O fundo partidário ele é permanente, porque ele custeia também o funcionamento dos partidos políticos depois que acaba a eleição. Os partidos vão existir. Como é constituído o fundo partidário? O fundo partidário ele é constituído das multas que são aplicadas aos partidos políticos e candidatos, é uma parte, e outra parte vem de recursos públicos. E, salvo engano, 22, me desculpe, às vezes é tanto tempo com a evolução disso tudo, que às vezes eu me perco na linha do tempo. Mas, salvo engano, a partir da eleição de 20 ou de 22, acho que foi 20, nasceu o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse é o maior financiamento público da democracia. Ele sai do orçamento nacional, ele sai da nossa contribuição de impostos e tributos e vai financiar a democracia. Aí vem a regra que, para facilitar o controle, esses recursos deverão obrigatoriamente estar em contas separadas. Entendi. Entendeu? Então, vamos lá. A conta obrigatória é... De campanha, doação. Para campanha. Ok. Eu vou receber fundo partidário? Vou. Eu tenho que ter uma conta de fundo partidário. Eu vou receber recursos do financiamento especial de campanha, que se recebeu a sigla de FEFEC, FEFC? Vou. Então, eu tenho que esses recursos serem mantidos em uma conta separada. Não pode transferir de uma conta para outra, por isso a necessidade de abrir conta. Então, concluindo, partidos e candidatos devem ter, para se preparar para a eleição, 3 contas abertas. Agora, fundo partidário e fundo especial de financiamento só precisaria abrir somente se for receber recurso, diferentemente da de doações para a campanha. Entendi. Ô, Elson, e aí, a partir do momento que eu tenho 3 contas, com certeza em cada conta eu devo ter despesas específicas para isso. Você pode comentar um pouquinho sobre quais são as despesas que eu vou ter que lançar na minha conta de doações de campanha, despesas que eu posso na minha conta de fundo partidário e despesas que eu posso na minha conta do FEFEC? Vamos lá. Eu costumo brincar igual brinca em vários lugares. E se tratando de pagar o que com o que, do queixo para baixo tudo é canela. É o baba da gente lá no interior da Bahia, né? Olha, do queixo para baixo tudo é canela. Ou seja, se chutar e fizer falta, tá tudo bacana. Certo. Não existe vedações de uma maneira bem geral com relação ao que pagar com cada fonte de recurso. Porém, existem coisas específicas. Por exemplo, juros de mora, ou seja, punições pecuniárias, não podem ser pagas nem com o fundo partidário, nem com o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Vetado. Então, perfeito. Vamos lá. Sei lá, o candidato contratou uma linha telefônica para o comitê de campanha dele. Atrasou a conta, aí vai ter multa de mora e vai ter juros de mora. Não pode pagar com fundo especial, ele vai ter que pagar com outros recursos, certo, que é vedado. Mas tem uma peculiaridade, é o seguinte: como é que se forma o fundo especial e o fundo partidário? Se forma com a representatividade no parlamento. Quando você vota para senador, quando você vota para deputado federal, você está dizendo assim, eu estou escolhendo o candidato A do partido Y
E eu quero que vocês deem o dinheiro do fundo especial e o dinheiro do fundo partidário ao partido Y. Há uma, digamos assim, você vê como é extenso, como é extensa a participação do eleitor e do cidadão no processo eleitoral brasileiro. As pessoas criticam muito as coisas que não vão a miúde, mas nós, na condição de eleitores, dizemos, inclusive, a qual partido dá o dinheiro público. E isso não é difundido, eu vou abrir um parênteses aqui, difundido de uma forma clara pelos órgãos de imprensa. Os órgãos de imprensa dizem assim, é um absurdo dar 6 bilhões de reais para pagar a campanha política. O que eu não concordo. O financiamento público da democracia, ele tem que existir, e na condição de quem vive isso, trabalha com isso, Juliana, ainda é pouco dinheiro. Entendi. Porque eu vou dar um exemplo claro aqui, você é mulher, sabe a luta que a mulher teve para chegar a ocupar e se impor em todas as frentes, né? Sim. O financiamento público da democracia obrigou que os partidos irrigassem as campanhas das mulheres candidatas. Quer dizer, 30% dos recursos públicos obrigatoriamente têm que irrigar as campanhas femininas. Uhum. Ordinariamente, o fundo partidário é obrigado a destinar no mínimo 5% para o programa da mulher na política. Então, assim, eu abri esse parênteses para se entender, mas você pode pagar tudo, você pode com qualquer uma fonte de recurso. Mas se eu tenho uma verba, digamos assim, carimbada, se o fundo partidário é do partido Y, eu não posso utilizar o dinheiro do partido Y para pagar despesas do candidato do partido Z. Uhum. Entendeu? Entendi. Porém, aí veja como a coisa é macro. Porém, você pode pagar se aquilo for trazer benefício para a sua candidatura. Entendi. Aí você pergunta como ter sucesso na apresentação das contas eleitorais. Primeiro, ter uma assessoria jurídica e principalmente contábil de alto nível. Uhum. Não é porque não é o mercado inacessível, não. O profissional da contabilidade, o profissional do direito que vai assistir à campanha tem que estar preparado. Então, esse cuidado tem que ter. Na campanha proporcional, na campanha que nós vamos viver agora, a campanha municipal, você não tem muito a questão do benefício entre candidatos. Uhum. Porque na campanha majoritária você tem um presidente, existe digamos assim, uma hierarquia de interesses pelo voto. Você tem lá o presidente da República, o senador, o deputado federal e estadual. Então você pega o Santinho, tem todos eles lá. Uhum. E muitas vezes de partidos diferentes. Sim. Mas na campanha agora municipal, primeiro, não existe coligação na minoritária, ou seja, os vereadores não se coligam mais, está proibido. Mas na majoritária tem. Você vai ver o quê? Você vai ver o candidato a prefeito de um partido, a vice de outro, e vai ver vários partidos apoiando esses dois. Majoritário. Uhum. Então, pegar o recurso para custear nesse processo vai dar bacana. Uhum. Mas 2 vereadores de partidos diferentes, um custeando o outro, não é possível. Entendi. Mas Elcio, existe isso, 2 vereadores disputando a mesma vaga, um ajudar o outro, pior que existe. Não sei se é pior, mas em verdade existe. Às vezes o vereador, ele precisa fortalecer a base de alguma maneira, isso aí só os políticos que entendem, eu estou longe disso de entender, uhum. E há essa coisa. Mas normalmente não é por aí. Então, fechando a sua pergunta, pode pagar tudo, menos o que eu falei. Sim. Tá? E não pode custear campanhas de partidos diferentes, haja vista que a verba, digamos assim, é carimbada, é direcionada ao partido, pertence ao partido, porque o eleitor, né? Olha que coisa linda, o Brasil é o país
O Brasil, eu não tenho medo de dizer isso, nós somos duramente criticados, mas o Brasil é o país da maior democracia do mundo. Nós escolhemos pelo voto direto um presidente, 3 chefes de poder executivo, né? Um presidente da República, um governador e um prefeito. Nós escolhemos um sistema bicameral federal, Senado e Câmara, senadores e deputados. Nós escolhemos um sistema cameral estadual e nós escolhemos um sistema cameral municipal, tudo pelo voto direto. E também dizemos a quem entregar o dinheiro que irriga o financiamento público da democracia. É gigantesco. Uhum. E aí, vamos lá. Você deixou bem claro aí sobre as contas. Era uma dúvida minha, inclusive. Mas se a gente puxar aí pelas dicas que a gente tem para dar aos candidatos e candidatas, quais são os erros mais comuns que você vê diante de 20 anos que você trabalha com isso? Veja, eu não quero ser pretencioso, né? Porque 20 anos depois de 20 anos, se a gente não parar de errar, a gente cai fora. Sim. Mas o que gera muito em relação a todos os processos, quando a gente participa aí dos eventos promovidos pelo sistema CFC, CRC, são dúvidas mais digamos assim, pontuais. Né? Deixa eu pensar um aqui que você me pegou a queima-roupa. Bom, basicamente, vamos no ciclo. Certo. Arrecadação, doações. Uma dúvida que sempre tem é quanto pode doar. O próprio candidato, ele só pode se autofinanciar em 10% do limite de gasto. Então, por exemplo, nós vamos viver a campanha de Aracaju, por volta de 5 milhões e alguma coisa de reais. Os candidatos a prefeito de Aracaju somente poderão se autofinanciar em 10% desse valor, 500 e alguma coisa mil reais. Mas e aí? Provar a capacidade financeira é outra história. Não se pode confundir o que se faz dentro da campanha eleitoral com a vida fiscal. São coisas distintas. A Justiça Eleitoral, ela não vai fiscalizar se o candidato A se autofinanciou em 500 mil reais e se ele tinha capacidade para isso. Isso é problema que não compete à Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral vai dizer assim, olha, quanto era que a candidata a prefeita de Aracaju, Juliana Alcântara, irrigou na campanha dela, 500 mil reais. Perfeito, tá bacana, pode. Aí compete ao Ministério Público, compete à Receita Federal dizer, opa, de onde veio esse dinheiro? Fazer o cruzamento, né? Com declaração de imposto de renda. De onde veio esse dinheiro? Aí é outro processo. Cadê o lastro fiscal, financeiro? Então, em relação ao candidato, isto. Em relação aos simpatizantes, às pessoas que ideologicamente vão apoiar o projeto da candidata Juliana Alcântara, é diferente. Essas pessoas podem doar até 10% do quanto elas auferiram entre rendimentos tributáveis e não tributáveis no exercício anterior à eleição. Portanto, pessoas que vão doar recursos para candidatos e candidatas e partidos políticos, porque os partidos políticos também são agentes da eleição, tá? Tem que respeitar o limite de 10% de quanto ganharam em 2023, somados os rendimentos tributáveis e não tributáveis. Daí a importância da declaração do imposto de renda. Então, assim, o candidato pode custear sua campanha 100%? Não. 90% ele vai ter que buscar os recursos, ele só pode 10%. E alguém pode custear uma campanha 100%? Pode. Basta que tenha, por exemplo, alguém que ganhou 500 milhões, que existe, né? Sim. A gente tem os mundos e os mundos, né? Esse pode doar 10% que vai dar 5 milhões. Eu acertei? Não, 50 milhões, 5 milhões. A pessoa que ganhou 50 milhões em 2023 vai chegar lá e pode custear 100% da campanha. Então, qual é a diferença?
candidato 10% do limite de gasto, pessoas 10% dos seus rendimentos. Aí vamos lá, você ganhou 50, você é candidata, eu sei que não pode, não, né? Isso é só uma facção para você não ser. Daqui a pouco dizer, Juliana foi sequestrada porque Elcio disse no podcast que ela ganhou 50 milhões no passado. Mas vamos supor que o candidato ganhou 50 milhões lá. Ele só pode botar 500 mil na campanha dele. Mas ele tem capacidade para 5 milhões. Ele pode custear outros candidatos como pessoa física, sim. Certo. Entendeu? Uma dica valiosa. Aquilo que você falou sobre segregação do princípio da entidade, CPF é CPF, também vale a regra. Uhum. Vale a regra. O candidato, enquanto pessoa física, doando para outras campanhas, ele vai para a regra de 10% do seu ganho. Entendi. E enquanto candidato, ele vai para a regra de 10% do limite do seu gasto. Então, a regra é essa. Aí, quem não pode doar? Hoje, só não pode doar concessionários e permissionários do serviço público, que está resumido a quê? A quem tem banca de revista, quem tem táxi e quem tem banca na feira. Uhum. Porque, basicamente, se resumiu a isso, a ser permissionário ou concessionário do serviço público de uma maneira geral. Entendi. Respondi? Respondeu. Perfeito. Então, aí, falando de arrecadação, é uma dúvida muito comum, como arrecadar. Tem outras coisas mais complexas, como as cotas de gênero. Eu acho que é bem gigantesco isso para a gente falar agora. Uhum. Isso não interessa muito o candidato, mas o Brasil precisa que você crie leis para dizer, olha, a mulher tem que ser incluída, a pessoa negra tem que ser incluída, agora a pessoa... Eu fico na dúvida se é a pessoa índia ou a pessoa indígena, ou uma coisa ou outra, né? Precisa ser incluída no processo de receber recursos, porque uma coisa é fato, não é crítica, não é nada. Ganha a eleição quem pede mais voto. Uhum. E pedir voto gera gasto eleitoral. Sim. E tanto é que o princípio conceitual do gasto eleitoral se você for lá na Lei 9.504, tá dito mais ou menos assim, logicamente, que ninguém ia escrever de uma forma tão simples um artigo de lei. Lá no artigo 26 está dizendo assim, gasto eleitoral é tudo aquilo que o candidato utiliza para pedir voto, para dizer, opa, sou candidato, vote em mim. Uhum. E quem tem a capacidade, a capilaridade de chegar mais longe pedindo voto, alcançando mais eleitores, vai ser eleito. Então, vai ser mais bem votado quem mais recurso tiver para custear o seu gasto eleitoral. Então, travando aqui a parte de arrecadação, esse aí é o que mais as pessoas têm dúvida e perguntam e ligam. Como é que eu faço para doar? Bom, de conta para conta. Uhum. O ideal é esse. Para aquela conta de doação de campanha. Pode doar em dinheiro? Sim. Desde que o valor do depósito em dinheiro não ultrapasse a R$ 1.064,10, que é o equivalente a 1.000 FII por dia. Uhum. Então, uma pessoa pode chegar lá com R$ 1.000, botar no envelope, esse envelope tem que ser identificado, quem é o depositante, vou falar até sobre isso, que é importante, tá? Pode. Agora, mais do que isso, tem que ser por transferência bancária. Entendi. Então, regra, toda doação tem que estar identificada. Quem é o doador, qual é o nome do CPF, toda. Se não for identificado, o candidato não pode sequer gastar para depois repor. Entendi. Isso é tratado como recurso de origem não identificada, que pegou o apelido, brincadeira do apelido, pegou a sigla de RONI, R-O-N-I. Então, RONI, um recurso não identificado não pode ser utilizado. Um valor depositado em dinheiro acima de 1.064,09, eu já acho que 10 já se é inferior, é 1.064,09, ele não pode ser gasto.
Se identificada a pessoa, devolva. Se não identificada, tem que transferir para o Tesouro. Aí vai irrigar o fundo partidário, etc, etc, etc. Então, recurso tem que ser identificado para saber quem é o doador, qual é a origem, se é lícito, se é ilícito, etc, etc, etc. Fontes vedadas, nós temos as pessoas jurídicas, nós temos as pessoas estrangeiras, nós temos as entidades, de uma maneira geral, não porque são pessoas jurídicas, mas as entidades de classe, sindicatos também não podem financiar a campanha eleitoral. Então, a regra básica que causa maior dúvida está vinculada a isso aí. Uhum. Com relação ao gasto eleitoral, aí tem algumas coisas mais pontuais. Por exemplo, santinho. Faz santinho, dois, prefeito e vereador. Né? Como é que tem que lançar isso? A legislação é bem clara. Uhum. A propaganda impressa, essa regra só vale para propaganda impressa e para a utilização de comitês de campanha. A propaganda impressa conjunta pode ser lançada somente em quem pagou. Isso é uma coisa que gera dúvida. Na hora de analisar as contas, não, tem que lançar, não tem, mas isso é claro, está lá na legislação. Pode lançar em quem pagou. Em quem pagou. Perfeito. Ponto. Sabe por quê, Juliana? Vamos lá. Eu pego o candidato A, tá? Que ele é candidato a prefeito. E o vereador C, ou B, tá? Vereador B. E boto no santinho só. Vou pagar por esse santinho, sei lá, R$10. Quem é que vai ter o maior impacto com aquele santinho para eu dizer que a despesa daquilo ali vai ser atribuída 10% a um, 50% a outro, 30% a outro, 40% a outro? Não tem um critério claro para você definir o impacto daquele gasto no que eu disse, no pedir voto. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, para que perder tempo com isso? Sim. Lança em quem pagou e tá tudo certo. Quem pagou e está tudo certo. E, efetivamente, você está trazendo o gasto para quem pagou. Sim. Então, é a coisa que gera sempre dúvida. Despesa pessoal do candidato. É gasto vedado. Uhum. Não, Injusto, não né? não entra. A gasolina do candidato, o motorista dele, a manutenção do carro que ele utiliza, o telefone, a alimentação, nada disso é gasto eleitoral e é gasto vedado. O carro não. O carro tem, inclusive, que ser declarado. Sim. Qual foi o carro que o candidato utilizou. Uhum. É uma coisa que não ficou assim bem amarrada e que causa muita dúvida, que eu acho que em algum momento vai se parar para poder rever isso. Isso foi fruto da reforma de 2015, se não me falha a memória, da mini reforma eleitoral. Aquilo ali ficou meio... Não está claro, né? Não, isso gera muita dúvida. E eu vou tentar me lembrando, assim, coisas mais pontuais. Uhum. Uma coisa que gera muita dúvida, carro de som. Carro de som só pode rodar com o candidato. Não é bem assim. Carro de som não pode mais rodar cidade afora tocando o jingle do candidato. Mas o carro de som pode estar em qualquer atividade de campanha, esteja ou não esteja o candidato presente. Uhum. Então, se o núcleo da campanha vai realizar uma atividade, vamos falar em município onde nós temos muitos povoados, em um determinado povoado, e ali tem pessoas que vai fazer uma reunião, vai promover algum evento, o carro de som pode ir. Carreata é uma coisa à parte. O carro de som pode ir lá tocando o jingle porque é um evento próprio. Entendi. Mas o carro de som é uma coisa que gera dúvida. Não pode carro de som. Gastos vinculados, né? que eu chamo de gastos obrigatórios. Hoje, quando eu falei isso a primeira vez, como gasto não existe, eu digo existe. Hoje, a tabela está na literatura do CFC, onde eu trago, a gente chama isso de gastos vinculados. Por exemplo, você tem um comitê de campanha. Você pode ter um comitê de campanha sem ter o aluguel de um imóvel? Não pode. Você pode ter um comitê de campanha sem conta de energia? Não.
Isso que você chama de gasto vinculado. Ou seja, um gasto que chama outro. Você tem um santinho. Você pode ter santinho sem ter quem criou, sem ter quem o criou. Entendi. Quem o imprimiu. E outra coisa, você pode ter um santinho sem ter quem vai distribuir. Então você tem santinho, você tem pessoal. Você tem pessoal. Você pode ter pessoal sem ter material para distribuir. Entendi. E aí vai você tem um carro na campanha. Você pode ter um carro sem ter combustível? Você pode ter esse combustível sem carro? Então, na literatura que o CFC vem publicando ao longo dos anos, eu confesso que depois que eu mergulhei na campanha, eu não tenho assim acompanhado se já lançou, que dia vai lançar, mas a literatura de 2024 ela foi produzida, estava no processo de revisão, de editoração, é um negócio bem bacana, não é porque eu faço parte da comissão, da comissão e fiz parte da redação e da constituição. O capítulo lá de gasto eleitoral, geralmente sou eu que faço, porque ao longo dos anos vinha fazendo, mas tem lá explicando o máximo que pode da campanha. Coisas polêmicas. Juliana, imagine para nós, contadores, é difícil você aplicar a contabilidade eleitoral para apresentar nas prestações de contas. Imagine para pessoas que analisam. Então, ainda há uma equipe de análise, não estou fazendo nenhuma crítica à Justiça Eleitoral, muito pelo contrário, a Justiça Eleitoral ela tem que ser aplaudida pelo trabalho que faz para garantir o pleito como é feito, para garantir a igualdade de disputa entre os candidatos, para analisar contas em tempo recorde. Sim. Porque, por exemplo, o segundo turno termina dia 26 de novembro. Imagine uma campanha de uma cidade como São Paulo para se conferir essas contas e diplomar todo mundo dia 19. Sim. É uma luta. As grandes campanhas, o Conselho Federal de Contabilidade ele é convocado a participar das análises, da ajuda, de conferência, mas imagine para pessoas que conferem as contas, né? No interior, às vezes a pessoa que confere, ele é treinado pelo TRE, muito bem treinado, mas faz interpretações que às vezes causam polêmica. Sim. Eu ia até lhe perguntar sobre isso. Durante aí esse tempo que você milita na área, já teve algum problema assim que você possa falar também, né, que você possa compartilhar aqui, para que outros não cometam esse mesmo erro? Algum problema na aprovação de alguma conta específica? De algum candidato específico? Não precisa citar quem mas só o que aconteceu e o que foi que não aprovou. Primeiro é tudo público. Sim. Tudo público. Primeiro, vamos dentro do que você está perguntando aí. A campanha é planejada, a campanha é orçada, a campanha depois ela é materializada, ou seja, ela acontece, vem para a mão do contador, o contador vai fazer o registro no sistema próprio, nós temos um sistema de contabilidade próprio, que é o SPCE, Sim. certo? O contador termina esse processo todo, gera a prestação de contas. Essa prestação de contas ela é feita sob um plano de contas pré-concebido pela Justiça Eleitoral. Tem suas rúbricas, tudo certinho. Exemplo, eu vivi uma campanha de senador em 2018 que, assim, só para entender, só para concluir o ciclo, a prestação de contas ela é fechada, entregue à Justiça Eleitoral e a partir dali vira um processo judicial e o processo judicial obrigatoriamente ele é acompanhado pelo advogado e esse processo judicial ele vai ser julgado dentro dos ditames da lei. Então eu vivi um processo, por exemplo, em 2018, uma campanha de Senado, que o analista disse assim, é um absurdo gastar R$1 milhão para produzir 8 programas de rádio e televisão. Realmente, é um absurdo. Mas só que como o plano de contas ele é pré-concebido pela Justiça Eleitoral dentro do SPCE, ele é travado, eu lancei toda a
a despesa de produção, de vídeo, de rádio, de tudo, para internet, para tudo, na rubrica lá. Produção de vídeos para programa de TV, porque era o que era mais próximo. Sim. Então, eu tive que me explicar. O bom da justiça, o bom do julgamento é que você sempre lhe é oportunizado a esclarecer. Se tiver alguma coisa ali que está imprópria, também é oportunidade de corrigir. Sim. Entendeu? Porque a justiça eleitoral não tem interesse em simplesmente baixar uma foice da justiça e dizer está errado. Não, oportuniza corrigir, oportuniza entregar documentos. E aí, a partir daquele ano, eu passei a segregar as despesas que mais de alta complexidade. Isso está lá no livro, no pequeno manual de classificação contábil da natureza das contas. Nós temos lá uma conta diversos a especificar, se não me falha, o código dela é 2.41, onde eu lanço tudo que eu quero deixar claro para o analista. O analista não é meu inimigo. Sim. As pessoas, às vezes... e no começo também, eu não vou mentir, não. Eu dava respostas assim, sem entender que o analista ele também tem a dificuldade dele. Tá? Então, o que eu puder promover de transparência, que é a obrigação, Sim. eu vou procurar promover. Então, eu tenho lá produção de vídeos para a internet. Produção de vídeos para a internet não é produção para o programa eleitoral gratuito. Então, eu vou lá, classifico como despesas a especificar, justifico o que é e vai ficar claro. Para deixar mais claro para quem está analisando. Aí você me perguntou, o que você faz? O que você faz hoje? É um diferencial que a gente tem que fazer. Que entendeu? isso você pegou com o tempo, né, Elson? Porque uma pessoa que começa agora a fazer prestação de contas eleitoral, ele vai pela lógica, ele vai lá na rúbrica, lança lá, só que quem vai analisar vai gerar dúvida. Não está especificado. Então, se você usar do campo para especificar, explicar, pensando no lado do outro, é outra coisa, né? Pois é. O risco de não ser aprovado diminui bastante. E eu já peguei agora na última eleição, agora uma situação nas contas de uma candidatura a deputado federal. Por exemplo, você tem lá assim, despesa com o pessoal. E embaixo você tem assim, militância política. Na minha concepção, tudo que eu remunero é despesa com o pessoal. Se eu estou contratando uma pessoa para trabalhar, eu vou lá e remunero com despesa com o pessoal. Aonde é que eu lanço, nós não falamos nisso, mas se der condição a gente fala, onde é que eu lanço, o que eu lanço na militância, aquelas pessoas, o que é militância política? É uma coisa ideológica, é de graça, ninguém recebe por aquilo. Tá? Então, eu separo. Mas eu peguei uma campanha, como eu estava dizendo, eu peguei uma campanha em 22, que o analista entendia que deveria lançar a despesa com o pessoal na militância. Eu não... Seria discutir filosofia, Sim. porque, vou dizer a vocês, nós não tínhamos as normas brasileiras de contabilidade eleitoral e partidária. Nós não tínhamos, mas agora nós vamos ter. Nós produzimos ao longo dos últimos anos, ficou pronto o ano passado, já está tramitando. É possível que as normas brasileiras de contabilidade eleitoral e partidária saiam esse ano, tá? E aí vai ficar mais fácil para o advogado, vai ficar mais fácil para o contador, vai ficar mais fácil para o analista a questão de classificação de contas, porque a quem compete dizer em que conta lançar? Ao Conselho Federal de Contabilidade. Mas eu não vou entrar no embate doutrinário, filosófico. Eu simplesmente respeitei a visão do analista e alterei. Pronto, minhas contas passaram. Nem a dor de não ter uma conta aprovada, porque quando você entrega uma prestação de contas, você tem a seguinte situação: aprovadas com ressalvas ou desaprovadas, tá? Ou julgadas não prestadas. Aprovadas com ressalvas. Aprovadas com ressalvas são coisas que tem na prestação de contas, mas que não afetam o resultado. Perfeito. Por exemplo, vou dar um exemplo, uma coisa, tem lá uma despesa insignificante que por algum motivo foi pago de forma imprópria, mas que não afeta o resultado final. Você está entendendo? Entendi. Não afeta o resultado final. Então,
o analista disse, ó, que isso aqui é insignificante, o juiz vai dizer, realmente é insignificante, nós não vamos consumir um processo gigantesco, que é um processo, por causa de um negócio significante. Então, ó, perfeito. Entregou alguma coisa fora do prazo. Entregou fora do prazo, mas que não afetou o resultado final. A equação patrimonial está lá fechada. Então, desaprovadas é porque as contas realmente têm coisas comprometedoras e que tem que desaprovar. Mas muitas vezes, como eu falei coisas comprometedoras, eu exagerei. Teve alguma impropriedade lá que carece da desaprovação. Por exemplo, eu vivi essa situação em 22 em 2 campanhas. Assunção de dívida, que se der tempo a gente fala, o que é assunção de dívida? Quando o candidato não consegue pagar todos os gastos que ele contratou, quem tem que assumir é o partido, e às vezes não dá tempo produzir a documentação que a assunção de dívida exige, e quando se consegue produzir que entrega, já perdeu o prazo. Entendi. Aí, não entregou no prazo e vai ser desaprovado por isso. Agora, o pior é quando a qualidade das contas entregues são completamente ruins ou o candidato não entrega a prestação de contas. Aí estas são julgadas como não prestadas e que é o maior problema que o candidato ao partido vai enfrentar, porque ele vai ter os direitos dele políticos cassados, ele vai ficar inelegível, ele vai responder. Não quero dizer que em outro momento também vá acontecer, porque eu falei com você, o que o candidato tem que almejar? A primeira pergunta, lembra? Ser diplomado. E eu vou dizer agora, depois que ele é diplomado, ele tem um outro objetivo. Qual é? Você vai dizer, cumprir o mandato, Nelson. Não. Manter o diploma. Que a gente vê casos e casos aí, Brasil afora, que a pessoa faz uma campanha vitoriosa, obtém votos, é diplomado e depois, ao longo do processo, aparecem coisas na campanha dele e ele é cassado. É verdade. Entendeu? Então, assim, essa questão que envolve o julgamento das contas, hoje, o que eu persigo? Eu persigo a aprovação, obviamente, certo? Eu persigo, em havendo desaprovação, que essa desaprovação não esteja ligada ao abuso do poder econômico, a atos ilícitos de campanha, no que se refere ao gasto eleitoral. Ilícito também é pesado, a margem da legislação referente ao gasto eleitoral e, acima de tudo, não tem que devolver dinheiro. Né, que efetivamente gastou, o candidato pagou por uma despesa e tem que devolver dinheiro. Agora, as contas julgadas não prestadas, por omissão principalmente, ou por falta de uma qualidade, nem sempre é culpa também do profissional da contabilidade. Nós vivemos, nas campanhas de vereadores, são muito difíceis para a gente, porque às vezes o vereador ele não está muito preocupado, ele está preocupado lá, a luta do vereador é grande, às vezes ele não está preocupado em estar atrás de documento, em fazer e a gente vai atrás e tal. Você quer ver um fator, Juliana? Que causa as contas como julgadas não prestadas? Está tudo certinho lá. Sim. Impecavelmente está tudo lá. Registros contábeis perfeitos, documentos comprobatórios todos lá, extratos bancários, está tudo lá. Faltou a procuração do advogado. Nossa. O advogado, como é um processo judicial, se não tem a procuração, o candidato é intimado a entregar a procuração. Se ele perder o prazo, que é curtíssimo, 3 dias, as contas dele são julgadas não prestadas. Quando é esse prazo, Elson? De 3 dias? Todo o prazo na Justiça Eleitoral é de 3 dias, 72 horas, porque o ciclo da campanha é muito curto. São 51 dias de campanha eleitoral. Depois que termina a campanha, o ciclo, o tempo, o lapso temporal que nós temos, que a Justiça Eleitoral tem para julgar, também é curtíssimo. Então, tudo que chega é 72 horas, 72 horas, 72 horas. E essa procuração do advogado? A procuração deve subir quando entrega a final. Quando você entrega, são 3 momentos. A prestação de contas é feita diariamente. Eu chamo diariamente, é uma força de exagero, mas
Entrou recurso financeiro na campanha, você tem que dar publicidade. Então, você tem 72 horas, o dinheiro que entrou na conta, você tem que dar publicidade. Depois, mais ou menos no meio, você tem que se entregar a prestação de contas parcial, que é para facilitar a análise deles em tempo. E também já dá publicidade aos gastos. Esse ano, a parcial vai acontecer de 9 a 13 de setembro. Esse ano tem uma novidade muito grande com relação à legislação parcial, que a parcial antigamente não tinha importância, agora tem. Quem não entregar a parcial vai ter contas sujeitas à desaprovação. Olha, já tem aí algumas dicas que você falou rapidamente. Rápido, porque as coisas, a procuração, as coisas vão caindo, né? Vão caindo na cabeça. E agora, a procuração, efetivamente, ela é entregue quando entrega a prestação final. Porque na prestação final você vai entregar os documentos probatórios do gasto, quando a exigibilidade é para os gastos com o recurso do financiamento por democracia, Fundo Partidário e FEFEC. Então você tem que entregar notas fiscais, contratos, comprovantes de pagamento e tudo que a Justiça Eleitoral exige, tá? Quem não vai participar do primeiro turno, o prazo é ou é 5 ou é 6 de novembro. Acho que é 6 de novembro. E quem vai participar, 26 de novembro. Entendi. Tá? Então, nesse momento, o SPCE, digamos assim, é fechado, encerrado. Dentro da SPCE vai se anexando as despesas, os gastos, e envia pela internet a prestação de contas e vai até o cartório eleitoral com um pendrive. O próprio SPCE gera o que se chama de mídia eletrônica, ali dentro vão todos os documentos, vai contrato de contador, pagamento de contador, procuração eletrônica, extrato bancário, notas fiscais, contratos, despesas e tudo, notas explicativas. Aquilo ali é gerado um arquivo que se denominou, que a Justiça Eleitoral denominou de mídia eletrônica, é um arquivo zipado. Esse arquivo ainda não sobe junto eletronicamente, tá? A Justiça Eleitoral ainda não mediu a capacidade de recepção desses arquivos. Teme-se que haja um colapso qualquer, então é preciso que se vá até o cartório eleitoral, da jurisdição da eleição, e entregue o pendrive para poder, a partir daí, efetivamente, a prestação de contas final esteja entregue. Entendi. Registre que, se essa mídia não for entregue, também não entregou a prestação de contas. Porque você manda, você recebe um protocolo, a Justiça Eleitoral recebeu às tantas horas e tantos minutos pela internet a prestação de contas do candidato tal, dá um número lá, mas aquilo ali só valida quando você vai no balcão entregar o pendrive. Entendi. Entendeu? São coisas que vão acontecendo e que precisa ser seguido de uma forma bem próxima. Entendi. Elson, para a gente fechar aqui com chave de ouro, vou puxar a sardinha para a nossa classe contábil. A gente tem um marco histórico, né, de 10 anos. É verdade. Que passou a ser obrigatório o contador na prestação de contas eleitoral. E aí, para a gente fechar aqui, como uma forma de oportunidade para o contador, eu acho que isso é uma oportunidade, né? E a gente precisa buscar capacitação para isso, especialização. E você é uma pessoa que está por aí, né? Nas divisas, fazendo cursos, compartilhando seus conhecimentos. O que você diria para outros contadores? Eu, por exemplo, também, que quero entrar na sua área. Eu sou apaixonada por contabilidade e prestação de contas eleitoral está dentro do escopo que eu vivo, né? Contabilidade pública. Também vivo contabilidade empresarial. Mas o que você diria para outros contadores com relação a essa área de contabilidade eleitoral? Primeira coisa, vou registrar o marco histórico. Em 2014, nós fomos, finalmente, depois de uma luta de mais de 10 anos, do conselheiro do Piauí,
Joaquim Bezerra Filho, a quem eu, não é brincadeira, a quem é sério que eu falo isso em palestras e tudo mais, a quem eu digo que a história da contabilidade vai dar a ele a paternidade da contabilidade eleitoral. Legal. Joaquim Bezerra Filho, ele é do Piauí. Conheço. Foi ele que passou sendo obviamente capitaneado pelos presidentes, principalmente pelo presidente Martônio Coelho da época. Ele passou mais de uma década visitando o TSE, fazendo relações institucionais, horas de espera, porque não é fácil a vida de um juiz, até quando foi em 2014, nós fomos reconhecidos como os únicos profissionais com prerrogativa para fazer a contabilidade eleitoral e entregar a prestação de contas. É marca histórica. Eu chamo a atenção da classe. Às vezes a classe critica o sistema CRC, CFC, como não faz nada, Sim. Mas não é verdade. Nós trouxemos um mercado que nós não estávamos no mercado da contabilidade eleitoral para a classe contábil. Você ter ideia, nós vamos ter a expectativa é que exista no Brasil somente em um partido político 28 mil prestações de contas não entregues. Quantas? 28 mil. Imagine que mercado é esse. Sim. Então, o profissional da contabilidade tem que enxergar esse mercado. Não pode se iludir, não é um mercado fácil. Não. Contabilidade eleitoral e partidária não se compara com contabilidade de comércio, não se compara com condomínio, não se compara com terceiro setor. É completamente cheio de peculiaridades, de coisas próprias. E um risco muito grande, né? Você pode botar em jogo aí uma candidatura. Então, quem não vem, o conselho que eu dou é que não venham atraídos só pelo mercado. Uhum. Venham porque o mercado precisa de profissionais da contabilidade. Se capacitem. Vou aproveitar para chamar a classe que as inscrições já estão abertas, a aceitação está maravilhosa. Sexta-feira, dia 16, nós vamos ter o Seminário Estadual de Contabilidade Eleitoral, vai ser realizado em parceria com o TRE Sergipe, Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, OAB e essa. Quero aproveitar aqui, inclusive, agradecer ao presidente Jonas Mariano e ao vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Genilton Gomes, por terem me dado aqui a honra de montar, de coordenar esse evento. Esse evento está sendo feito com muito carinho, muita preocupação. Nós vamos falar de arrecadação, nós vamos falar de gastos, nós vamos falar de prestação de contas. O AOAB vai falar de aspectos jurídicos. O TRE vai chamar atenção para as coisas. Serão 8 horas de muito aprendizado. E eu fico pensando se eu não vou lhe ver lá. Eu acho que eu vou lhe ver lá. Eu já estou inscrita, tá? Eu vou lhe ver lá, porque eu sei que você já soube, né, que você está estreando esse ano aí em assessoria de um candidato. É muito bacana. E não venham atraídos pela possibilidade de ganho. Venham atraídos pela paixão que nós vamos desenvolvendo pela contabilidade e pelos seus segmentos. Tá? Venham com o intuito de ajudar, né? Candidatos. De participar, de tudo mais. Ter consciência de que deve precificar da forma correta o trabalho que é. Eu digo, Ju, que eleição é jogo online, não tem pause. Uhum. Para você ter ideia, a minha equipe já está, em média, 14 horas por dia dentro do escritório e nem começou ainda. Sim. Nós vivemos momentos de ficarmos 24 horas dentro do escritório atendendo demanda, atendendo complexidade. Eu tenho um recorde de 42 horas sentado na minha mesa sem ir para casa, só levantar depois que entrega a última prestação de contas. Então, é muito trabalho. Não estou desestimulando. Só não vem, só falando na classe que venha, precisa. O CFC abriu a oportunidade do mercado, o mercado é gigantesco. Está concentrado,
está concentrado ainda, que precisa quebrar um pouco essa concentração com alguém que chegou na frente. Essas pessoas merecem respeito, tá? Essas pessoas se tornaram atacadistas de prestação de contas, mas nossa classe tem ainda mercado para conquistar. Venham, eu chamo que venham, porque tem mercado no Brasil inteiro. Eu não sei precisar ainda a quantidade de candidatos a vereadores e prefeitos, mas nós temos 76 municípios, vou botar um pelo outro, 76 municípios que vão eleger, em média, 10 vereadores. Mas vão ser 760? Não vão ser 760, porque, por exemplo, eu tenho campanhas com 90 vereadores. Eu tenho campanha com 48 vereadores. Por quê? Porque nós estamos falando das vagas, mas cada partido está lançando 10 vereadores. Então, isso é um processo em progressão quase que geométrica. Eu não sou muito bom nesse negócio de progressão geométrica e aritmética, mas nós temos um volume grande de contabilidade eleitoral para fazer, nós temos um volume grande de contabilidade de prestação de contas a entregar, cuja prerrogativa é nossa. Sim. Então, o mercado existe, é atraente, e o CFC tem o compromisso de entregar isso com qualidade para a justiça eleitoral. Foi ótimo o podcast, tem muitos insights aí para os candidatos, candidatas, e tem insights para quem quiser entrar na área, né, Elson? Vamos lá. Quem quiser, como eu disse a você, eu não digo não. Meu Instagram é elson.amorim, tá? Vou vender meu jabá agora, né? Importante. Meu Instagram é Elson Amorim. Quem quiser me seguir para saber, geralmente, aonde eu estou fazendo, ministrando alguma coisa. O telefone, para os candidatos que se interessam, vou dar meu telefone, né? Que é o 799-9994-6005, 799-9994-6005, e o do nosso escritório é o 79-3021-2221. Não sei quanto é que ela vai me cobrar por isso, não. Mas, independente... Aqui é uma parceria. Independente de contratação, independente de qualquer coisa, esse número de celular que eu dei, o 799-9994-6005, é o meu WhatsApp, tá? Independente de qualquer coisa, eu tenho o compromisso, como membro do Conselho Federal de Contabilidade, de orientar e ajudar. Eu não vou cometer nenhum ferimento ético de avançar em uma campanha que já tem um contador. A primeira pergunta que eu faço quando alguém me pergunta, digo, você tem contador? Sim. Olha, pergunte a ele, porque você sabe que nós temos esse princípio ético, mas estou à disposição. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra participar aqui. Enfim, aconteceu, tá? E eu vou lhe ver militante da contabilidade eleitoral. Olha vou lhe ver sim, viu? Sexta-feira estarei lá no seu seminário. Será? Meu não! No seminário que você está coordenando. Não, no seminário do CRC Sergipe, tá certo? Ok, agradeço a todos que estão aqui ouvindo a gente nesse episódio sobre eleitoral, com vários insights que Elson falou aqui. E sigam também o meu Instagram, contador_João Alcântara. O que precisarem de mim, seja de sugestão de cursos, de alguma área que vocês queiram entrar e atuar, estou à disposição também. Obrigada.